não tenho muita ideia de quanto vai durar a live. O vídeo do. O texto de Ribon é um texto curtinho. Talvez desse para ler os 2 textos em uma live. Depende um pouco também das interações ao vivo. Eu acho que na dinâmica de uma live a gente sempre tem a dificuldade de saber um pouco para onde vai a transmissão. Depende muito da audiência também. A audiência desempenha um papel fundamental na condução dos trabalhos. Mas é um texto curtinho. Eu entendo que as pessoas não, não se acostumem a isso. As pessoas não entendem às vezes que elas são importantes para a condução de uma live. Mas esses textos são curtinhos. Eu não acho que não vai demorar tanto assim, não. Fica também como uma resenha dessa biografia, que é talvez uma das piores que eu já li. Biografia um pouco vaga. Não sei, ela parece um pouco a experiência. A leitura dessa biografia se assemelha um pouco à experiência de você chegar a um restaurante, comer as entradas, o prato principal, e no final você tem a impressão de que você ficou com fome ainda, ou que aquilo ali não completou, não saciou você. E no final da leitura você chega com essa sensação. Não é aquela sensação de eu li e eu fiquei com gostinho, com a vontade de ler mais. É o contrário, você parece que está com fome ainda. E lendo a biografia, você fica com a sensação de muitas pontas soltas. E às vezes a biografia ela sai da figura do biografado, da figura do Pierre Bourdieu, para ir para outra coisa nada a ver. Esse também é um grande problema dessa biografia. Ela se perde em certas explicações. Eu não quero dar muito spoiler também, porque amanhã eu vou fazer uma live sobre isso. Mas é quase um complemento ao vídeo do Ricardo sobre o trabalho do biógrafo. Eu acho que isso nas boas biografias fica muito claro. Lendo o François Dos, lendo o próprio Didier Ribon, lendo. Não vou dizer o Peter Gay, porque o livro do Peter Gay não é um livro sobre uma personalidade tão contemporânea que você consiga uma entrevista com as pessoas que conviveram. Mas o trabalho do Zé Paulo Cavalcante Filho, na biografia de Fernando Pessoa, todos são trabalhos de entrevista, de arquivo, de averiguação, coisa que essa biografia da Marine Lecouvreur não tem. Eu fiquei triste porque esse selo da Flammarion, Grande Biographie, tem obras boas, né? Inclusive, o próprio Didier Ribot foi publicado pela Flammarion também. Então, a gente espera de uma editora desse calibre que ela forneça uma obra de referência para que você tenha condições de pesquisar sobre aquele autor. Mas não é uma boa biografia, não. Não é. Longe disso, infelizmente. Enfim, 40 minutos só. Eu deixei para entrar muito tarde. Eu tô. Ai, ai. Ai, meu Deus. Enfim, 40 minutos já. O tempo voa quando você tá ao vivo, né? Impressionante. Nem parece que faz 40 minutos que eu tô falando aqui de frente pra câmera. Eita, pessoal. É isso. Amanhã tem essa live do a live sobre a pior biografia de todos os tempos.
Eu não sei se é a pior. Acho que para ser pior, eu teria que inventar alguma mentira. Para ser a pior biografia de todos os tempos. Esse título é difícil. Não dá para. Não dá para. Eu diria talvez. Mas entraria no audiovisual, não é um livro. Mas Chateau Rei do Brasil é uma biografia ruim. Uma cinebiografia ruim. Não o livro. O livro é ok. Embora eu acho que o livro também peca. Talvez seria a pior biografia que eu li. Não é ruim na escrita. O Fernando Moraes é um jornalista muito competente. E ele sabe desenvolver uma narrativa bem. Mas o problema da biografia é que ela fica parecendo um pouco uma coluna de fofoca. Parece que você está lendo uma coluna do Léo Dias em um formato estendido de 250, acho que é mais, né? Acho que essa biografia do Chateaubriand chega a 400 e poucas páginas. Parece uma coluna do Léo Dias versão estendida. E o próprio João Descantimburgo, quando pronunciou uma conferência no centenário da BL, criticou essa biografia, sem dizer o nome, mas realçou um aspecto importante de que a vida do Assis Chateaubriand, a atividade jornalística, a atividade parlamentar, porque ele foi senador um tempo, ficaram em segundo plano. Ele referiu que o Assis Chateaubriand foi senador, contou a história de como ele se elegeu, mas não trouxe nada muito substancial sobre o período em que ele foi senador e sobre os discursos que ele proferiu, sobre, por exemplo, o papel de Assis Chateaubriand enquanto um liberal ou enquanto até um propagandista dos Estados Unidos no Brasil, coisa que ele sempre foi. Que, aliás, estava um ótimo livro, se fosse uma averiguação das ligações de Assis Chateaubriand com os Estados Unidos, se ele chegou a receber dinheiro americano ou não, se ele tinha alguma ligação com o governo americano, com a CIA. Só essa passagem, esse parênteses, daria um ótimo livro. Porém, o Fernando Moraes não se enveredou por essa área. Ele preferiu focar mais nos escândalos pessoais do Chateaubriand, que também era um campo fértil. Eu acho que é uma biografia ruim. Talvez seja a biografia mais ou menos que eu li. Eu diria ruim porque ela é muito fluida a leitura. E é narrativamente estruturada. O Fernando Moraes é um biógrafo, em termos de narrativa, bom. Eu não posso falar sobre os outros livros dele que eu não li. Eu acho que talvez falte, pelo menos no Chateau Rei do Brasil, um pouco mais de trabalho jornalístico, trabalho investigativo. Tem muito ali de técnica jornalística, de uma pessoa que escreve de uma forma atraente, de uma narrativa bem elaborada, o próprio recurso de trazer uma lembrança de um sonho que ele teve enquanto estava hospitalizado é legal, enriquece muito a narrativa, mas eu tenho a impressão de que nesse esforço de querer romancear a biografia, de querer enfeitar demais, ele terminou se esquecendo de que o grande propósito de uma biografia, na verdade, é contar a vida do biografado e contar os seus vários aspectos. E, na verdade, se você olhar bem, muita coisa ali ficou esquecida. E outro fato interessante, que por si só daria um excelente livro, é a atividade jornalística. O Chateaubriand tem praticamente várias dezenas de volumes de artigos publicados na imprensa, de 1922 a 1968. Acho que os últimos artigos que ele publicou são de 65, eu acho, não são de 68, não. Mas você tem 43 anos de atividade jornalística, quase que diária, e publicava um artigo praticamente todo dia. Só isso talvez justificasse um livro inteiro, uma pesquisa sobre os artigos de Chateaubriand na imprensa. Que talvez nenhum jornalista do mundo tenha, assinando, claro,
Anônimos, com certeza, devem existir jornalistas com mais artigos publicados, mas um jornalista com artigos assinados por tanto tempo é algo raro, que graças a essa biografia ficou em segundo plano. Eu diria que essa é a biografia talvez a pior que eu li. A da Marine Lecouret, ela parece ter uma boa intenção, ela só não a desempenha da forma correta. Mas essa do Fernando Moraes, eu confesso que deixa a desejar no aspecto de enriquecer o leitor com informação e com interesse de pesquisa, por exemplo. Deixa de lado várias relações que são, por si só, muito ricas. A própria relação desse Chateaubriand com Getúlio Vargas é muito curiosa. Eu acho que isso aí deveria ser mais estudado. Também dava outro livro de primeira ordem, mas o pessoal passou um pouco por cima, passou ao largo disso aí. E o filme, eu acho o filme uma bosta. Pra falar a verdade, esse filme é um pouco símbolo do fracasso das leis de incentivo à cultura. Porque foi um filme cujas pretensões eram enormes. Eu não acho também que seja desonestidade do idealizador do filme. Eu acho que ele tinha um projeto, mas ele superestimou a capacidade de fazer muito com pouco. E ele terminou gerando uma dívida a qual ele não conseguia ocorrer. E graças a e por causa desse problema, ele teve até uma acusação contra si de improbidade administrativa, da qual ele foi absolvido. Então ele se inocentou. Mas esse filme mostra um pouco o grande problema de muitas das produções feitas com leis de incentivo à cultura. Talvez nós precisássemos rediscutir esse modelo como existe hoje. Não acho que deva haver uma extinção, mas uma rediscussão com certeza. É que esse debate ficou muito pautado por uma lógica de você é a favor de lei de incentivo à cultura e acha que aquilo ali, como tá, é maravilhoso, ou você é a favor da abolição de lei de incentivo à cultura que não deve existir de forma nenhuma. Eu acho que lei de incentivo à cultura tem que existir, mas nós precisamos entender como tornar a lei de incentivo à cultura um instrumento de incentivo, um instrumento de progresso das iniciativas culturais, sem que isso redunde em favorecimento partidário, nem em promoção de obras sem mérito artístico. Porém, isso entra em outro tema espinhoso. Tô com água? Tô com água, cara. Aqui, ó. Tô com a aguinha aqui do lado. Bebo bastante água, meu cara. Isso aí é uma das coisas que eu mais faço. Inclusive, a época que eu trabalhava presencial, eu ficava até um pouco encabulado, porque eu bebia muita água e toda hora eu tinha que ir ao banheiro. Tchau, meu querido. Boa noite. Durma bem. Ai, ai, essa pergunta foi boa. Até cortou meu raciocínio aqui. Então, eu acho que lei de incentivo à cultura aqui no Brasil precisa de uma grande rediscussão. Porque às vezes esses projetos, como eles existem hoje, são muito problemáticos e geram muitas distorções. É curioso porque o Rouanet, quando criou essa lei, ele tinha a convicção de que, na verdade, o que prevaleceria seriam os instrumentos de financiamento privado. Tanto que existe na lei até a previsão de fundos de investimento voltados a iniciativas culturais, que são chamados FICARTs. Só que o, o FICART quase não é utilizado hoje em dia. Até pela dificuldade de você captar investimentos para a iniciativa artística e nas formas de você remunerar, porque quem coloca o dinheiro no fundo de investimento quer receber um retorno. E a maioria das iniciativas artísticas não tem retorno financeiro. Na verdade, tem uma grande dificuldade de conseguir
renda. Então, o Ficarte tem uma dupla dificuldade de captação e de remuneração. E fundo de investimento raramente dá lucro, porque você precisa manter o fundo funcionando com taxas, e você precisa remunerar a corretora que administra o fundo, de forma que essa modalidade quase não é utilizada no mercado hoje em dia. Em comparação à renúncia fiscal, que é a forma pela qual a maioria das leis de incentivo à cultura opera, é muito mais simples. Simples, entre aspas. É óbvio que a prospecção das empresas é um pouco mais complexa, sobretudo se você não é um medalhão. Mas ela é muito mais crível e provável. Você consegue ter mais penetração, talvez, e mais probabilidade de sucesso com a renúncia fiscal, em vez de utilizar o fundo de investimento. Então, hoje, o que se usa mais é a renúncia fiscal. Então, não é propriamente dinheiro público que financia essas coisas. Isso é importante dizer. Na verdade, é a empresa que, quando vai pagar, sobretudo empresas que atuam no lucro real, quando elas vão sofrer a cobrança do tributo, elas apresentam aquele apoio cultural e aquilo ali é deduzido dos impostos, deduzido dos tributos. E é dessa forma que os projetos são financiados. Então, o governo deixa de ganhar, na verdade. É uma forma de incentivo. Então, na verdade, você veria ali até uma vocação privatista, por mais paradoxal que soe às vezes. A gente ouve falar de Lei Rouanet, logo associa ao uso do dinheiro público. Mas a Lei Rouanet nasceu sob um influxo privatista, como uma forma de livrar o governo do financiamento direto da cultura, que gerava também muitas complicações, sobretudo na prestação de contas, que era um problema da Lei Sarney. Essa questão de você pegava o dinheiro emprestado e você só prestava contas no final. Isso aí gerou muitas distorções. Então, a Lei Rouanet nasce com esse influxo privatista, mas ela se transformou, uma coisa curiosa, uma contradição dialética. Ela nasceu com vocação privatista, ela foi feita por alguém que era um liberal, ou seja, o Paulo Rouanet era um liberal, embora não fosse tanto um liberal econômico. Esse perfil era mais do José Guilherme Melchior, mas o Rouanet era um liberal, embora fosse um liberal mais concentrado no iluminismo, era um freudiano, era um leitor de Freud, um cara mais focado no liberalismo no sentido iluminista, de esclarecimento, de razão, mas forjou essa lei com objetivo privatista, mas ela se converteu em um instrumento de cooptação por meio desses apoios. Então, é difícil talvez chegar a uma solução. Porque hoje você tem um contingente de artistas grande, e se você extinguisse essa lei de incentivo de uma forma abrupta, ou mudasse de uma forma brusca, terminaria causando um impacto muito grande, que talvez comprometendo a economia do país. E com isso, você cria vários problemas a pretexto de entregar uma solução. Mas eu acho que precisa haver um debate, sim. Eu acho que a lei de incentivo à cultura hoje em dia é muito mais um instrumento de cooptação, infelizmente, do que uma forma de realmente cultura. Opa, boa noite, meu caro. Tudo certinho? Estamos aqui só. Poxa, legal, cara. Que Jesus te abençoe também. Obrigado pela presença e pelo comentário. Eita. Então, mas eu acho que tem que reformar essas leis. E o filme é ruim. É um filme chato do Brasil.
não é um bom filme. Eu assisti com muita expectativa, eu estava empolgado para ver o filme, que eu tinha lido a biografia, mas você vê o filme e fica com a impressão de que aquilo ali foi feito para quem leu o livro. É uma coisa curiosa. Às vezes, você faz um filme de um livro, qual é o pressuposto? É que a pessoa consiga entender a história sem ter lido o livro. A pessoa que vai ver o filme tendo lido o livro, ela vai desfrutar melhor a experiência, desfrutar melhor da experiência. Mas a ideia é que uma fonte seja independente da outra. O diretor do filme fez o contrário. Ele não faz nenhum tipo de introdução dos personagens no filme, e você só entende o contexto daqueles episódios se você tiver lido o livro. Por exemplo, o Samuel Weiner aparece no filme, mas você não sabe que aquele cara é o Samuel Weiner, porque em nenhum momento o filme diz este é o Samuel Weiner, e nem você, leigo, vai saber quem foi Samuel Weiner se você não conhece a história do Brasil, especificamente o período Vargas. Então você vai assistir aquilo e você vai ficar pensando, quem é esse cara, né, que é inimigo do Assis Chateaubriand? Eu não sei. Eu sei quem é o Assis Chateaubriand porque ele, o nome dele é dito no filme. Ele é o protagonista, então, do filme é Chateau Rei do Brasil, eu sei quem é o Assis Chateaubriand. Mas as outras pessoas, elas não têm os nomes ditos no filme. Então você não tem apresentação de personagem, você não tem desenvolvimento de trama. O que você tem é uma história contada, mas sem um desenvolvimento cronológico. O autor vai apresentar aquilo ali em episódios da vida desse Chateaubriand, cujo contexto só quem lê o livro vai ter. Esse é o problema. E o filme, ele não apresenta essas informações. Ou seja, ele não cumpre uma função autônoma. Você só vai entender se você tiver lido o livro. Isso é um baita do problema. Porque normalmente quem vai ver um filme não tem lido um livro. Cara, essa pergunta é bem difícil. Eu acho que eu nunca parei para contar. Eu acho que eu devo ter lido em torno de uns. Acho que uns 300, 400 livros por aí. Eu chutaria esse valor, mas eu nunca parei para contar, não. Sendo bem honesto. Mas eu não diria que eu leia tanto assim. Eu gostaria até de ler mais. Hoje em dia eu tenho lido bem pouco. Comparado sei lá, 2023 foi um ano que eu li bastante. Mas porque foi um ano mais tranquilo da minha vida, assim, eu consegui ter mais tempo para ler. Hoje em dia, por conta de trabalho, eu não tenho tanto tempo assim mais. Mas eu diria por aí, uns 300, 400 livros. Cara, eu acho que o melhor conselho é o interesse. Você tem que ler livros que te interessem. Esse é o principal conselho. Então, se você gosta da Bíblia, leia um livro que fale sobre um livro da Bíblia, por exemplo. Todos nós, cara, Jesus nos ama. Isso aí é importante. Sempre bom lembrar que Jesus está conosco e que ele nos ama. E você, nessa leitura da Bíblia, você vai querer saber mais alguma coisa sobre algum personagem da Bíblia, alguma passagem bíblica que você ache bonita ou pela qual você se interesse. E a partir daí você vai pegar um livro comentando um livro da Bíblia, por exemplo. Uma leitura guiada de um livro da Bíblia. A partir daí você vai reunindo temas que você gosta. E você consegue ler mais. Mas, sobretudo, interesse. Assim. Eu acho que o grande problema, às vezes, da nossa educação é que a gente não aprende a gostar dos assuntos. As pessoas jogam os assuntos em si, jogam os assuntos na gente, mas não dizem para que aquilo ali é útil, ou não tentam entender qual é a sua realidade. E não tentam mostrar como o que você aprende na escola é importante para a sua realidade. Falta fazer esse fit, às vezes. Falta fazer essa adaptação.
Por nada, cara. Eu acho que o interesse é o fundamental, assim. Às vezes as pessoas se frustram muito quando tentam ler porque elas não têm interesse naquilo que elas leem. E aí, se você não tem interesse, você vai largar. É assim com qualquer coisa na vida. É assim com o idioma, é assim com leitura, é assim com o esporte. Você tem que ver o que você gosta e, às vezes, se você não gosta tanto, entender por que aquilo é importante e aprender a gostar. Uma das coisas boas da vida é que você aprende a gostar da maioria das coisas que você faz. E na leitura é assim. Às vezes você não gosta tanto de ler, mas quando você pensa que, pô, eu vou ler, eu vou saber mais sobre algo que eu gosto, eu vou ter condições de conversar com pessoas interessantes, com pessoas que eu acho legais. Isso aí vai te motivando. Às vezes conviver com pessoas que leem também é algo muito rico. Então, se você tem um amigo que lê muitos livros, se você é uma pessoa que gosta de ler bastante, isso aí vai te motivar. Às vezes o que deixa a pessoa estagnada é muito a falta de um ambiente que favoreça. Quando você tem amizade, quando você tem gente próxima a você que lê, que é estudiosa, você se sente estimulado também a estudar. E você quer ter assunto com aquela pessoa. Às vezes um, um cônjuge, um namorado, uma namorada que gosta também do tema, acaba puxando você. Então, interesse, companhias e, e prioridades. Você tem um tempo específico para ler. E aumentando ao longo do tempo. Então, você começa com 2, 3 páginas, 5, 10, e daí a partir da sua disponibilidade de tempo. Isso aqui é o fundamental. Então, com interesse, com companhias e com treino, você consegue desenvolver esse gosto de ler. Não é tão difícil, não. E, e voltando ao filme, essa live tá bem interessante agora. O filme comete esse erro de ser dependente do livro. E isso mata a experiência de quem vai para o cinema. De quem foi para o cinema, né? Esse filme já é bem antigo, tipo, de quando ele é. Acho que ele é de 2015. 2015. Então as pessoas foram para o cinema para assistir esse filme e elas não entenderam quase nada. É quase nada. Até porque o filme termina de uma forma que, para quem não leu o livro, não faz nenhum sentido. Termina numa cena em que uma moça, né? Ela, ela entra no hospital e ela, digamos assim, coloca suas partes pudendas na cara do Assis Chateaubriand. E se você não leu o livro, você não vai entender nada. Você sabe por que essa mulher chegou no hospital e de repente colocou as suas partes pudendas na cara do Chateaubriand. E aí você vai ver que, na verdade, isso é um episódio referido no livro de que o Chateaubriand ele sofreu uma trombose e ele não conseguia se mexer. Ele tinha consciência, mas ele não tinha movimentos corporais. E isso perdurou por bastante tempo. Ele teve isso em 60, veio morrer em 68. E ele passou um bocado de tempo sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar. Ele escrevia por um mecanismo, né? Um mecanismo de quase que de hastes, assim. Era uma engenharia bem trabalhosa para que ele pudesse escrever. E dizem que uma mulher entrou na enfermaria em que eles se encontravam e realizou esse momento de sexo oral com ele. Mas é um episódio que, na minha opinião, não é legal para o encerramento de um filme. Eu acho que talvez o encerramento de um filme que se chama Chateau do Brasil deveria, pelo menos, enfatizar o papel desse Chateaubriand enquanto um formador de opinião, por mais controverso que ele tenha sido em vida. Mas o episódio acaba com isso.
O filme acaba com isso aí, com essa cena. Que se você não conhecer o conteúdo do livro, você não vai entender. E quem termina o filme fica com a impressão de que eu não conectei uma coisa a outra. Eu não desenvolvi uma linha de raciocínio. Eu só cheguei ali, fui apresentado a um monte de cenas, mas não entendi como é que uma cena se relaciona com outra. Como é que ela se desenvolve e chega até uma conclusão. Que é o normal. Eu acho que o diretor quis sair um pouco daquele clichê da cinebiografia. Infância, adolescência, idade adulta e velhice. E quis enveredar para uma coisa mais fluxo de consciência. Mas ele fez isso muito mal. Ele fez isso muito mal. E ele quis fugir um pouco de um defeito que realmente existe nos filmes nacionais, que é ser expositivo e exagero. Ele quis fugir de ser expositivo e exagero, mas ele caiu no defeito oposto, que é não explicar nada. Que é ser talvez experimental demais. E isso matou a experiência de quem foi assistir ao filme. Porque ele não contou uma história. Eu acho que faz sentido você fugir daquele clichê de ser expositivo, mas você também precisa situar a pessoa na narrativa. E você precisa apresentar isso. Claro que você não vai precisar parar para explicar, ó, esse aqui é fulano e tal, com aqueles diálogos expositivos meio Cavaleiro do Zodíaco. Mas você tem que explicar ao longo das cenas quem são as pessoas, senão ninguém vai entender nada. O narrador precisa, em algum momento, explicar quem é aquela pessoa. Você precisa encontrar uma brecha para apresentar esses dados importantes. E esse filme não faz isso. Você vê a proposta boa, você vê a intenção relevante, a intenção válida, mas você lembra que de boas intenções o inferno está cheio. E, infelizmente, esse filme não é uma obra paradigmática, tanto que você nem sequer ouve mais falar nela, exceto para lembrar da celeuma que foi criada em torno dele, por conta de prestações de contas, de orçamentos, de leis de incentivo à cultura. Esse filme se tornou o símbolo do fracasso, talvez, da lei de incentivo à cultura, ou da ineficiência. Vamos falar ineficiência. Não sei se dá para falar ineficácia. Talvez ineficácia, porque as políticas de incentivo à cultura não têm o impacto desejado, só vê a dificuldade de você ter salas com filmes nacionais. Isso gerou também a cota de tela, que foi aprovada recentemente, de você ter dentro dos streams uma porção dedicada a conteúdo nacional. O que não garante nada também, que provavelmente essa janela, essa cota de tela vai ser preenchida por uma série genérica, no estilo que a HBO faz. Uma série que é só desculpa para mostrar os seios das atrizes. Que é o que a série de HBO, as séries da HBO costumam ser. Desculpa para mostrar as atrizes com os seios de fora. Não gera realmente um incentivo ao aumento de produções boas, inovadoras. Mas nessa questão nem é tanto culpa do governo, né? Culpa um pouco também dos executivos das empresas que não investem em coisas muito inovadoras. Infelizmente, quando você é um executivo, um C-level, você tem medo de perder o seu emprego. E isso leva à adoção de soluções conservadoras mesmo. As pessoas têm medo de serem muito disruptivas, porque ser disruptivo tanto é garantia de sucesso quanto de fracasso. Você não tem nada certo. Por outro lado, quando você investe em algo que já é consolidado, você vai ter aqueles números. Tanto que hoje, praticamente, o cinema é dominado por uma indústria da nostalgia. Por quê? Porque nostalgia dá dinheiro. Nostalgia atinge um público que é o público que tem dinheiro. E essas pessoas pagam, né? Porque elas têm um sonho de infância que não se realizou por questões
econômicas, hoje elas trabalham, têm renda e conseguem bancar o próprio sonho. Então o cinema hoje investe muito em nostalgia. Eu não sei se isso vai durar tanto assim também, porque uma hora você precisa trazer algo de novo. Viver só de nostalgia não é bom. Você precisa trazer algo de novo. As pessoas querem algo novo, querem algo interessante para assistir. Mas você fica refém dessas questões de que as pessoas preferem apostar naquilo que é consolidado, em vez de dar uma chance ao novo, dar uma chance à inovação. Então, cota de tela talvez não seja a resposta para o nosso problema. Mas aplaca o desejo dos artistas de ganhar mais. Então, é uma solução provisória que o governo encontra também. Sem contar que, óbvio, existe um lobby grande político em torno dessa cota de tela, porque os partidos de esquerda dependem dos artistas também. Então tem que garantir que os artistas estejam satisfeitos para não perder o apoio, para não perder essa parcela da população que sustenta também o regime. Mas deixou a desejar o filme. Só virou um review de Chateauroux do Brasil. Acho que depois eu vou editar, vou pegar só a parte do Chateauroux do Brasil, porque ficou até legal. Tava esperando fazer um review de Chateauroux do Brasil aqui no meio da live, não. Tanto do livro quanto do filme. Os dois deixam bem a desejar. Não são tão bons assim, não. Eu queria chegar aqui e dizer, não, maravilhoso. Como eu disse, Fernando Moraes escreve bem. Mas escrever bem não basta na biografia. A biografia não é ficção. Se fosse ficção, se fosse um romance, eu diria maravilhoso. Mas você está lendo sobre a realidade. Então eu não posso ativar a suspensão da descrença. Eu preciso que aquilo ali se reflita no que aconteceu. No caso desse filme, não acontece. Isso não ocorre. O filme é um retrato bem canhestro. É uma fofoca. É uma coluna do Léo Dias estendida. E perde de vista vários aspectos interessantes, como eu disse. Poderia ser um livro sobre a relação desse Chateaubriand com o governo americano. Poderia ser um livro sobre a relação Assis Chateaubriand e Getúlio Vargas. Poderia ser um livro sobre a rivalidade de Samuel Weiner e Assis Chateaubriand. Ou sobre a relação de Assis Chateaubriand com outros políticos do período. Poderia ser um livro sobre a atividade jornalística desse Chateaubriand, que cobriu mais de 40 anos. Poderia ser um livro sobre o liberalismo de Assis Chateaubriand. Poderia ser um livro sobre a polêmica desse Chateaubriand e o monopólio do petróleo, da campanha O Petróleo é Nosso. Tem tantas chaves de leitura boas que foram deixadas de lado em favor de uma narrativa de imprensa marrom que eu fico muito triste. E eu talvez me senti consolado porque eu vi que outras pessoas perceberam isso. O João de Escantimburgo é o maior exemplo. Ele próprio deplora esse fato no discurso do centenário da ABL, em 97. E eu fiquei feliz porque eu vi que não era a única pessoa a pensar isso. Tem muitas chaves de leitura ali interessantes, que também estão presentes na biografia do Bourdieu e ficam como ponta solta. Mas eu quero falar disso logo mais, né? A gente já passou da meia-noite, não dá para falar. Hoje, logo mais, eu vou tratar desse tema. Por enquanto, vamos ficar em Chateauroux do Brasil. Mas não é um filme bom, não. Eu assisti depois. Em 2015 eu assisti esse filme, em 2023, eu acho. E foi uma grande decepção. Esperava bem mais. Pelo menos as fotos são boas. Tem uma foto de Assis Chateaubriand com o gibão de cangaceiro com o Churchill, que é hilária essa foto. Tem uma dele vestido de índio também, que é muito engraçado. Acho que as ilustrações são mais interessantes até do que o próprio livro.
Enfim, talvez eu leia mais do Fernando Moraes. Eu tinha pegado também a biografia do Lula para ler, mas eu não gosto muito de ler biografia de quem está vivo. Biografia de quem está vivo é uma coisa perigosa. Não é legal. Tem que esperar o final da história, né? Se fazer biografia de uma pessoa viva, quem sabe o que vai acontecer? Espera a pessoa terminar a trajetória na Terra e você consegue ter uma perspectiva melhor. Agora, você querer fazer biografia de uma pessoa viva é sempre algo arriscado e sempre tem aquela questão. Se a pessoa está viva, certas passagens da vida dela não vão ser explicadas ali, porque a pessoa não vai querer que aquilo venha a público. E às vezes nem pode vir a público por questões jurídicas, por exemplo. Então, se perde uma parcela importante com essa decisão de biografar uma pessoa viva. Às vezes nem é intencional, é pela contingência de escrever, de encaixar em um molde, uma história que está crescendo ainda e que não vai caber naquele molde. Vai ter que ser objeto de uma nova edição, que vai ter que passar por um ajuste. Então, não sei se eu leria. Tem o filme da Olga Benário também, que tem os seus sinões, do mesmo modo. E tem outro livro dele, que eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que é sobre o fundador do ITA. Também é um livro interessante que eu quero ler. Tem um livro sobre a W Brasil também, mas é um livro de entrevistas com os fundadores da W Brasil. Que também é um livro do Fernando Moraes interessante. Talvez eu dê uma chance, mas com as expectativas baixas, sabendo que eu não encontrarei nessas leituras tanto subsídio fático. É uma leitura mais para se divertir. Talvez se eu tivesse lido com uma lente mais lúdica, eu não teria me decepcionado. É como eu li esperando me informar e não apenas me entreter, eu fiquei triste. Enfim, eu fiquei triste com a leitura. Foi uma decepção.